Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia. Caros professores, superintendentes da escola dominical, compartilhe o nosso canal no YouTube, Caped-RP. E eu lembro a todos vocês que divulgue aos seus professores para que se inscreva neste canal. Olá, meus irmãos e amantes da Escola Bíblica Dominical, estamos aqui para a gravação de mais uma pré-aula do nosso Caped e dessa feita nós estaremos gravando a lição de número 8, cujo título é O Exílio de Davi. Nesta lição nós estaremos trabalhando sobre 3 temas, ou 3 tópicos que está aqui logo nos objetivos específicos da nossa revista. O primeiro versa sobre o exílio de Davi, o segundo sobre o cuidado e o amor de Davi para com a sua família, com seus pais, e o terceiro nós vamos explorar sobre as pessoas que morreram por Davi. O textuário da nossa lição está baseado em 1 Samuel, capítulo 22, versículo 1 e 2, e a verdade prática, ela nos traz o seguinte para a nossa reflexão. Dos muitos conflitos que vivenciamos, aprendemos lições preciosas para a nossa vida espiritual e formação de nosso caráter, segundo o modelo de Cristo. A leitura bíblica em classe, ela se encontra em 1 Samuel, capítulo 22, do versículo 1 ao 5, que nos diz o seguinte: Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus pais e toda a casa de seu pai e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. E foi-se Davi dali a Mispa dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: Deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. E trouxe-os perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Porém o profeta Gade disse a Davi: Não fiques naquele lugar, não fiques naquele lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Então Davi foi e veio para o bosque de Herete. Muito bem, a lição de número 8 ela traz para nós lições preciosíssimas em torno do exílio de Davi. Como eu já disse anteriormente, ela vai chamar nossa atenção para 3 áreas de suma importância vividas por Davi nesse contexto, mas que nós podemos tirar lições preciosíssimas para a nossa vida. Primeiro, que está baseado no primeiro tópico da lição, vai caracterizar o exílio de Davi, e a própria introdução ela vai nos mostrar que o exílio ele nem sempre vai trazer algo pejorativo. O conceito aqui na própria revista, na introdução, diz o seguinte, que o exílio fala da expropriação, ou melhor, da expatriação forçada ou livre, isolamento social, solidão. Então, a princípio, a ideia que nós temos aqui é de algo ruim, algo pesado, porque é alguém que sai forçado ou não, mas ele se vê longe da sua pátria, longe da sua família, longe da sua cultura. Ele vai viver um momento de isolamento social até ele se integrar nessa nova cultura, nessa nova pátria que ele se encontra, e ele esse momento é passível também de muita solidão. Mas a própria revista vai trazer para nós aqui que o exílio nem sempre ele pode ser visto como pejorativo. No caso de Davi, é bem verdade que Davi ele vivenciou muitos conflitos, ele é um momento que ele provavelmente ele vive ele reflete sobre muitas frustrações, sobre tudo que estava ocorrendo na sua vida, até porque Davi já tinha sido ungido rei. Aliás, essa fuga
de Saul, ou seja, o exílio, em decorrência dele ter sido ungido rei. Então, a princípio, quando a gente pensa no trabalhar de Deus na vida da pessoa, na nossa vida, dá a impressão que quando Deus chama alguém, quando Deus escolhe e nomeia, já deixa claro qual é a área que Deus vai usar, as coisas começam a fluir e todas as barreiras elas são tiradas e essa pessoa começa a crescer e a se desenvolver como se não houvesse nenhum obstáculo. E nós vamos observar que na vida de Davi não foi bem assim. Nós já estudamos em lições anteriores, a monarquia já havia sido estabelecida. O primeiro rei escolhido é Saul. Em um certo momento Deus chama Samuel, que era o profeta, e declara para Samuel que já havia rejeitado Saul para reinar em Israel e que ele deveria ungir um novo rei, e esse rei era Davi. A lição 7 nós estudamos sobre a unção de Davi, o contexto em que se deu a unção de Davi. Quando Samuel chega à casa de Jessé para sacrificar e ungir o novo rei, a Bíblia diz, lá no capítulo 16 do primeiro livro de Samuel, que Jessé faz passar todos os seus filhos e Deus, através de Samuel, não encontra o rei. E aí ele indaga a Jessé, perguntando se havia acabado os jovens ou os mancebos. Ele diz: não, ainda tem o menor, que estava no campo, cuidando de ovelhas. E aí o profeta diz: então mande chamar, porque nós não vamos nos assentar à mesa enquanto ele não vier. E quando Davi chega, Deus mostra para Samuel que estava ali o novo rei diante dele, e que era ele mesmo que deveria ser o ungido do Senhor. Então a ideia superficial é de que as coisas começariam a fluir de forma natural, ou de forma assim muito tranquila na vida de Davi. E não foi bem assim que aconteceu. Ele é ungido, ele volta para o campo, depois ele em uma circunstância determinada, ele é levado ao palácio, ele passa a assistir Saul, mas quando Saul percebe que está diante dele o novo rei, ou seja, aquele que assumiria o trono de Israel, o Saul, que já estava vivendo uma vida longe de Deus, o Espírito de Deus já não estava mais em Saul, ele é tomado por uma inveja, ele é tomado por um ódio mortal sobre Davi, e a partir de então ele começa a intentar de todas as maneiras contra a vida de Davi. E a fim de escapar com vida, Davi começa a fugir de Saul. Então, a lição 8, o exílio de Davi, ela ocorre dentro desse contexto, a saber, na caverna de Adulão, onde Davi encontra ali homens que muitos deles estavam no mesmo contexto de Davi, fugindo. O próprio texto bíblico, na leitura bíblica em classe, no versículo 2 do capítulo 22, vai nos dar um pouco, mostrar um pouco o perfil desses homens que vai se encontrar com Davi. Quando diz, o versículo 2 diz assim: e ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado e todo homem de espírito desgostoso. Então, na caverna de Adulão, nesse contexto de fuga, Davi vai se juntar, ou homens dessa estirpe, desse perfil, vai se juntar a Davi, e o próprio texto bíblico vai nos mostrar que era um número de 400 homens nessa condição. Então, o exílio, ele vai trazer para nós algumas características. Então nós temos aqui algumas características da caverna de Adulão. Primeiro, nós vamos observar que é um lugar de refúgio. É o local em que Deus encontrou para Davi se refugiar do seu inimigo. Então, todos nós, em algum momento da nossa vida, nós passamos por esse momento de perseguição pelos nossos inimigos. O salmista, no Salmo 42,
o versículo 1 expressa esse momento em que todos nós, em algum momento, vamos nos sentir sozinhos, vamos nos sentir perseguidos pelos nossos inimigos. Muitas vezes não necessariamente são inimigos físicos, são inimigos do mundo espiritual. E no versículo 1 do Salmo 42, o salmista diz assim: como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Quando nós vamos observar o que o salmista estava querendo dizer aqui, através dessa figura de linguagem do cervo que suspira pelas correntes das águas, nós vamos observar que o cervo aqui era uma espécie de uma gazela que exalava um cheiro muito forte, e esse cheiro atraía os predadores. E quando esse animalzinho se sentia perseguido por um desses predadores, as águas isolava, anulava, neutralizava esse cheiro, então dispersava o inimigo. Então, quando o salmista usa essa figura, ele está dizendo que ele se sente como o cervo ou a corça, né? Esse animalzinho que está sendo perseguido, prestes a ser capturado pelo seu inimigo, e a única coisa que ele deseja são águas correntes, porque ele, entrando nas águas, ele está protegido, ele está guardado. Então, todos nós que fomos alcançados pela graça, em algum momento da nossa caminhada, da nossa jornada, nós vamos nos sentir exilados, sozinhos. Só que nós precisamos entender que muitas vezes esse exílio, nesse exílio nós vamos encontrar uma caverna de Adulão, e essa caverna não é para nos matar, não é para nos destruir. Essa caverna é um lugar de estarmos seguros, guardado, assim como o cervo ele se encontrava protegido nas águas e livre do seu predador. A caverna de Adulão, para Davi, foi esse lugar seguro, que ele encontra segurança. O próprio Saul, com 3.000 homens, passa por ele e não o encontra. Isso mostra que ele está guardado. Então, precisamos entender que a caverna nem sempre é para nos destruir. A caverna, muitas vezes, é um lugar de estarmos guardados e protegidos por algum tempo. Outra característica importante da caverna de Adulão é que fala de um momento de amadurecimento e crescimento. Até então, Davi era conhecido como um jovenzinho, pastor de ovelha, que tinha feito algo marcante na sua trajetória, que era matar o gigante Golias. Mas até então, ele era um soldado valoroso. Na caverna de Adulão, nesse período que ele está fugindo de Saul, não somente no período que ele se encontra na caverna, mas nesse período de fuga, que dura aproximadamente 13 anos, fugindo de Saul, Davi vai amadurecer. Então Davi vai amadurecer não só como pessoa, mas como alguém que foi chamado para uma missão, para o exercício de algo muito importante no reino de Deus, que era ser rei em Israel. Então Davi amadurece como pessoa, amadurece na figura desse rei que ele era, porque já tinha sido ungido, mas ainda não havia sido aclamado pela nação como rei. Então ele vai amadurecer. Outra característica importante também é que foi nesse período, e sobretudo na caverna de Adulão, que Davi ele vai exercer um papel muito importante junto a esses homens que o procuram. Como nós vimos aqui no texto, no próprio texto bíblico, está na nossa revista, esses homens eram homens frustrados, homens que talvez já tinham até desistido da vida, já tinham desistido da família, já tinham desistido de tudo. Eram homens que poderiam se prestar a qualquer papel, mas Davi vai trabalhar o caráter desses homens. Isso nós vamos observar que é uma das qualidades de um grande líder, extrair o melhor desses homens, porque se a gente for observar
Aqui, aparentemente, esses homens eram marcados pela sua frustração, pelas suas amarguras, pelas suas dívidas. Ou seja, cada um era aparentemente, aquilo que estava aparente eram as marcas desses problemas. Mas Davi consegue olhar para esses homens para além dos problemas que estavam estampados no seu rosto. Davi consegue extrair o melhor da humanidade desses homens. E depois nós vamos até observar no segundo livro de Samuel, no capítulo 23, e depois em 1 Crônicas, capítulo 11, já no final do reinado de Davi, é feita uma lista dos valentes de Davi. Dentre esses homens frustrados, nós vamos ver ali uma lista de homens que foram listados como exímios guerreiros que se destacaram grandemente em determinadas áreas. Então esses homens que eram, podemos dizer que a escória da sociedade, ou seja, aquilo que não servia mais para a sociedade, nesse momento que eles passaram com Davi, eles foram transformados em guerreiros, homens valentes e que foram extremamente úteis para a chamada de Davi e para o reino de Israel. Outra lição importante que nós podemos extrair do exílio de Davi é que Davi, ele foge não é para não morrer, Davi foge para não matar. Então você observa que, embora Davi estivesse em desvantagem no número de homens, ele vai ter a oportunidade 2 vezes. Isso você pode ler, está registrado em 1 Samuel 24, versículo 3 e 4, e depois no capítulo 26, novamente, nós vamos observar que em 2 oportunidades Davi tem a chance de acabar com a vida de Saul, mas, como eu disse anteriormente, por respeito à unção do Senhor que estava sobre a vida de Saul, Davi ele se recusa e não permite que os seus homens intentem contra a vida de Saul. Então nós temos aqui outra grande qualidade de um líder, né? Ele entender o seu papel. Aqui o que estava em jogo não era uma briga entre 2 pessoas, mas era o reino, era o trono, a nação de Israel que estava em jogo. Davi não foi levantado por Deus para ser um vingador dos seus perseguidores individuais. Ele foi levantado por Deus para representar a nação de Israel. E ele sabia que esse momento que ele estava passando, ele conseguiu compreender, perceber a importância desse momento que ele estava atravessando. Então ele não trouxe isso para o seu lado pessoal, mas ele entendeu que esse momento de perseguição, esse momento de exílio, esse momento da caverna, era algo que ele poderia usar para o seu crescimento, para o seu amadurecimento, e que Saul estava agindo dessa maneira porque ele não havia entendido o propósito. Então o objetivo de Davi aqui não é acabar com a vida de Saul, mas é aproveitar esse momento para que Deus possa cumprir o seu propósito na vida de Davi. No segundo tópico da nossa lição, que versa sobre o cuidado de Davi para com seus pais, nós vamos observar no próprio texto bíblico, o versículo 3 diz o seguinte: e foi-se Davi dali a Mispa dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. Então, primeiro, nós vamos observar aqui que Davi tinha um cuidado de não fugir da direção de Deus, até porque Davi sabia que ele não tinha, humanamente falando, ele não tinha nenhuma chance de ser escolhido por Deus para ser rei. Então o ato de escolha de Davi, ele sabia que tinha se dado por intervenção divina, e então por isso que ele tem esse cuidado de não dar passos fora da direção de Deus. Então ele diz para o rei dos Moabitas: olha, deixa os meus pais, a minha família aqui com vocês, porque nós vamos observar que a família de Davi
também corria perigo. Então, deixa com vocês aqui, até que eu saiba o que Deus quer fazer de mim, ou seja, até que Deus me dê me mostre o próximo passo que eu devo tomar. Então, primeiro, nós vamos observar esse cuidado que Davi tinha, de não dar um passo fora da direção de Deus, de não sair da direção de Deus. Então, é muito importante para os chamados, você que tem uma chamada de Deus, é muito importante entender que o mais importante é estar no centro da vontade de Deus. E que quando nós estamos no centro da vontade de Deus, não significa que as coisas vão fluir da noite para o dia, ou que elas vão acontecer como nós gostaríamos que acontecesse. Mas o importante é sabermos que Deus está no controle de todas as coisas. E para que a vontade de Deus, para que a promessa de Deus, aquilo que Ele tem para cada um de nós, se cumpra, é necessário estarmos no centro da vontade de Deus. Outra coisa importante que nós vamos observar aqui, e que versa o tópico 3 da nossa lição, é a maneira como Davi se preocupava com a sua família. É interessante a gente observar que se Davi fosse agir com a mesma moeda, ele não deveria ter nenhuma preocupação com a sua família. Porque veja só, no capítulo 16 de 1 Samuel, quando Samuel está na casa de Jessé para ungir o novo rei de Israel, é feita uma festa, até para se proteger do próprio Saul, porque veja só, imagina se Saul descobre que Samuel está na casa de Jessé ou de qualquer outra pessoa para ungir um novo rei, ele não ia aceitar. Então, para se proteger de Saul, eles organizam uma festa de sacrifício. Então, quem perguntava para Samuel ou para a família de Jessé que festa, o que Samuel estaria fazendo ali, ele mesmo disse: olha, nós estamos reunidos para sacrificar ao Senhor, mas na verdade por trás desse sacrifício estava a unção desse novo rei. Qualquer pessoa que fosse receber um homem desse quilate, a maior autoridade da nação, um profeta, ele ia chamar, não ia deixar nenhum dos seus familiares de fora, e talvez chamaria até os vizinhos. Só que nessa reunião, Davi é deixado de fora. Só que aqui, quando Davi percebe que a sua família está correndo perigo, o que é que ele faz? Ele se preocupa, ele promove, apesar de ele estar em processo de fuga, anoitece em um lugar, amanhece em outro, ele se preocupa com a sua família. Isso vai ao encontro dos princípios que a Bíblia traz para nós em relação à família, principalmente com os filhos. E eu queria pontuar aqui algumas coisas importantes sobre o que a Bíblia traz para os filhos. Em Êxodo capítulo 20, versículo 12, diz o seguinte: honra a teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Em Deuteronômio capítulo 5 e o versículo 16, essa promessa vai ser repetida. Só que observe o detalhe aqui em Deuteronômio capítulo 5 e versículo 16. Honra teu pai e tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Agora, Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo vai reforçar esse mandamento. Efésios capítulo 6, versículo 1 e 2 diz o seguinte: vós filhos, sede obediente a vossos pais do Senhor, porque isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então, observe que lá em Êxodo capítulo 12, ou melhor, Êxodo capítulo 20, versículo 12, nós temos o mandamento para que os filhos honrem os seus pais, porque eles iam viver muito, ou seja, honrar pai e mãe resulta em longevidade. Em Deuteronômio capítulo 5 e o versículo 16, a bênção pela honra aos pais, ela é ampliada.
Então veja que lá em Êxodo a consequência é longevidade. Em Deuteronômio, Paulo ele reforça isso em Efésios capítulo 6, no versículo 3, além de longevidade, há uma bênção de prosperidade. Olha só o versículo 3 de Efésios capítulo 6. Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Aqui inverte, né? Que é longevidade, mas longevidade com qualidade. Então, a Bíblia ela traz para nós esse princípio dos filhos honrarem os seus pais. E Davi, ele tem em si esses valores. Então, embora ele for esquecido no momento mais importante da sua família, de uma reunião familiar, mas ele não esquece da sua família. O próprio texto de Efésios capítulo 6, o versículo 4, traz um conselho para os pais. Então, nos 3 primeiros versículos, nós temos aqui uma ordenança para os filhos honrarem os pais, porque é mandamento com promessa, e nós temos aqui pelo menos 2 promessas, que é longevidade e qualidade de vida, porque, veja só, não faz sentido vida longa com sofrimento. Então, o desejo de Deus para os filhos é que eles vivam muito e com qualidade, né? Por sua vez, há também um conselho do apóstolo Paulo aos pais: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Então, de um lado nós temos a ordenança dos filhos para honrarem os seus pais, e por outro lado nós temos também o conselho bíblico aos pais a que não provoque a ira aos vossos filhos. Então, qual é o problema aqui? É que muitas vezes nós vamos encontrar filhos que por crescerem debaixo, ou melhor, sob o cuidado ou a tutela de pais irados, ou seja, pais que em todo momento estão provocando a ira a esses filhos, eles não os honram. Então nós temos aqui, de um lado, pais que provocam a ira, e por outro lado temos filhos que desonram. Só que nós precisamos entender que aqui são coisas distintas. O fato, por exemplo, digamos que eu seja um filho que cresci debaixo da tutela de um pai que provoca a ira. Então, em todo o tempo, meu pai provocou a ira em mim. Isso não significa que eu não devo honrá-lo, porque a honra ela vai trazer bênçãos, independente de quem seja esse pai. Aí alguém pode dizer: mas como é que eu vou honrar o meu pai, os meus pais, se eles não têm sabedoria, se eles só provocam a ira em mim? Eu costumo dizer o seguinte: ainda que seja necessário se distanciar, né? Não é comum, mas a gente sabe que existem pais que provocam a ira, que não são bênção para os filhos. Ainda que não seja comum, mas a gente sabe que existe isso. Então, qual seria o conselho? Qual é o conselho aqui? É um conselho pessoal que eu deixo para os filhos. Mantenha uma distância. Mas que distância é essa? A distância necessária para que você honre. Então, se você não consegue honrar perto, porque os seus pais não têm sabedoria, mantenha uma distância. Mas não uma distância de abandono. Porque honrar o seu pai na qualidade de filho vai trazer para você bênção. Então, se eu não consigo honrar perto, eu vou me distanciar o suficiente, sem que eu abandone os meus pais, e vou honrá-los, porque assim fazendo eu vou colher da parte de Deus bênçãos de longevidade e de prosperidade na minha vida. E o terceiro tópico da nossa lição vai falar sobre as pessoas que morreram por Davi. Então, 1 Samuel, capítulo 22, versículo 17 ao 19, nós temos aqui esse momento marcado por essa tragédia executada por Saul. Lembrando que Saul foi escolhido por Deus, nós já estudamos sobre isso, embora ele não fosse segundo o coração de Deus,
né? Ele foi escolhido segundo o coração do povo, mas ele foi escolhido por Deus, e ao longo da trajetória de Saul nós vamos observar quantas oportunidades que ele teve para se aproximar do coração de Deus. Só que Saul, ele vai transformar as oportunidades que tem de atrair Deus para perto dele e ele se achegar para perto de Deus, ele vai usar essas oportunidades para se distanciar de Deus. E dentre as oportunidades perdidas, nós vamos observar aqui essa tragédia provocada por Saul, baseado única e exclusivamente no ódio. Então nós temos aqui o título, a epígrafe desse texto, que está lá no versículo 6, diz o seguinte: Saul mata todos os sacerdotes de Nob. Então, quem eram esses sacerdotes? Eram sacerdotes da casa de Aimeleque, que era o sacerdote do Senhor, e nesse período de fuga de Davi, o sacerdote Aimeleque, ele dá guarida para Davi. Aquele episódio que Davi está com fome e não tendo outro tipo de alimento, o sacerdote toma dos próprios pães da propiciação e dá a Davi. E depois Saul descobre que Davi tinha passado por lá, e na concepção de Saul, o sacerdote não deveria ter dado guarida a Davi e teria que ter denunciado Davi para Saul. E por causa disso, quando ele toma conhecimento que o sacerdote Aimeleque tinha dado guarida para Davi, ele o tem como traidor, e aí o versículo 17, 18 e 19 vai registrar o que ele faz, vai registrar essa tragédia que Saul provoca à casa de Aimeleque. Versículo 17: E disse o rei aos da sua guarda que estavam com ele: Virai-vos e matai os sacerdotes do Senhor, porque também a sua mão é com Davi, e porque souberam que fugiu e não mo fez saber. Porém os criados do rei não quiseram estender as suas mãos para arremeter contra os sacerdotes do Senhor. Então perceba que apesar de Saul estar totalmente longe de Deus, os seus criados, as pessoas que estavam com ele, ainda havia algum resquício de temor. Então eles se rejeitam, eles se recusam a estender a mão contra o sacerdote. Versículo 18: Então disse o rei a Doeg: Vira-te tu e arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg, o edomita, e arremeteu contra os sacerdotes, e matou naquele dia 85 homens que vestiam o éfode de linho. Ou seja, Davi, ele vai se utilizar de alguém que não é israelita, que não conhece a Deus, que não tem temor de Deus, para poder provocar essa tragédia. E esses 85 homens que se vestiam de éfode aqui eram sacerdotes, eram da casa sacerdotal. Versículo 19: Também a Nob, cidade desses sacerdotes, passou a fio de espada, desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos de peito, e até os bois, jumentos e ovelhas passou ao fio da espada. Então aqui Saul passa ao fio da espada o sacerdote, todos os sacerdotes que com ele estavam, toda a cidade, homens, mulheres, crianças de peito, animais, tudo. Ele não deixa escapar ninguém. Lá em 1 Samuel capítulo 15, o versículo 7 ao 9, no capítulo 15, nós temos aqui a ordem de Deus para Samuel, ou melhor, para Saul através de Samuel, era que ele matasse o rei Agag e todos que com eles estivessem, inclusive homens, mulheres, crianças e animais. Agora, olha só o que ele faz, versículo 7. Então feriu Saul os amalequitas desde Avilar até chegar a Sur, que está defronte do Egito, e tomou vivo Agag, rei dos amalequitas. Porém a todo o povo destruiu ao fio da espada, e Saul e o povo perdoaram a Agag, e ao melhor das ovelhas e das vacas, e as da segunda sorte,
e aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Agora, olha só, no versículo 1 e 2, nós temos a ordem de Deus de como era que Saul deveria se proceder. Versículo 1: Então disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente tudo o que tiver, e não lhes perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. Então, por causa do pecado de Amaleque, Deus manda Saul destruir o rei Agag e tudo que tivesse ali, homens, mulheres, meninos, animais. E o que ele faz? Aqui ele cumpre a missão, mas parcialmente. Ele resolve perdoar o rei e, com a desculpa de oferecer ao Senhor, ele separa o melhor dos animais. Enquanto que no texto anterior que nós lemos, lá de 1 Samuel capítulo 22, versículo 17 ao 19, quando ele deveria poupar o homem de Deus ali, o sacerdote, ele destrói não só o sacerdote, mas toda a cidade sacerdotal. Então veja, quem ele tinha que matar, ele não matava, e quem ele tinha que proteger, ele não protegia. Mas o que é importante, e é o que a revista chama a nossa atenção aqui, as pessoas que morreram por Davi. É interessante a gente observar que o sacerdote Aimeleque e os demais sacerdotes, os da sua casa e a sua cidade, eles não morrem por Davi, eles morrem por uma causa. Davi era apenas uma personificação, alguém que representava, que personificava essa causa. E qual era a causa? A causa era do Senhor. Então, o sacerdote Aimeleque entende que ao dar abrigo e dar refúgio para Davi, ele estava contribuindo para essa causa que era a causa do reino de Deus. Então, é importante a gente ter essa percepção que muitas vezes não são as pessoas, são as causas. Ao longo da história, Deus tem os seus chamados, Ele escolhe pessoas para a sua obra, para a sua causa. E quando Ele chama esses homens, Ele sempre é comum a gente ver na Bíblia os grandes personagens bíblicos, quando Deus vai realizar a obra dele na vida desses homens, Deus leva essas pessoas para um período de reclusa, para um período de exílio. Eu até anotei alguns nomes aqui. Então nós temos aqui alguns desses nomes. Por exemplo, Moisés, antes de libertar o povo do Egito, ele se retirou por 40 anos. Temos também Elias, que por um período ele foi escondido por Deus, para depois se apresentar diante do rei Acabe. Temos também, acho que um dos maiores exemplos é o exemplo do Senhor Jesus, que após ele ser batizado e o seu ministério ser oficialmente, digamos assim, inaugurado através da descida do Espírito Santo em forma corpórea de pomba, a Bíblia diz que ele, cheio do Espírito, é levado pelo mesmo Espírito para o deserto, e ali ele fica durante 40 dias sendo tentado pelo inimigo. Temos também o exemplo do apóstolo Paulo, que após o encontro com o Senhor Jesus, ele durante 3 anos ele se isola, e é um processo de amadurecimento, de aprendizado. Então, todos nós, o exílio ou a caverna, ela faz parte do projeto, do processo que Deus tem para cada um de nós. Então, você que está nos assistindo, se você está vivendo esse momento de exílio, vivendo esse momento de caverna, procure entender qual a razão, procure entender em que processo
você está e em que parte esse momento que você está vivendo pode contribuir para o que Deus tem na sua vida. E eu concluo com a nossa revista, a conclusão, o início da conclusão diz o seguinte: Deus usa instrumentos falhos para fazer a sua obra nessa terra. Então, Deus não trabalha com perfeitos, Deus escolhe imperfeitos, como o próprio Davi, que foi homem segundo o coração de Deus, mas cometeu vários pecados, mas Deus escolhe essas pessoas, trabalha nelas, e o grande ponto que nós precisamos entender é que Deus não está necessariamente preocupado com a nossa perfeição. É claro que a perfeição ela é um parâmetro que nós devemos buscar, mas Deus não está preocupado com a nossa perfeição, mas com a condição de nos quebrantarmos diante dele. Então que nós possamos aprender com Davi nesse processo, a maneira como ele percebeu esse momento de fuga, de perseguição, de exílio, e ele conseguiu reverter tudo isso para que Deus cumprisse nele a sua obra e o seu projeto. Então, nessa aula de hoje é isso que nós temos, e o nosso desejo é que o Espírito de Deus continue falando no seu coração. Mais uma vez eu reforço o convite para estarmos conosco sábado a partir das 14 horas no nosso templo sede, a rua Álvares de Azevedo 635, na Vila Tibério. Deus abençoe, fique na paz. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical.